Lucimara, como que os seus pais te motivavam nos estudos? Na verdade, sim, meu pai e minha mãe não estudaram, né? Então, na prática mesmo, né, do dia a dia, a orientação, na verdade, era mais em relação à vida do que aos estudos propriamente ditos, Fale mais né? sobre essa orientação em relação à vida. Então, e aí, o que me marcou muito, né, é que eu vi uma mudança de realidade na minha família. Quando meu pai empreendeu, então antes ele trabalhava fichado em empresa, né? Tinha carteira assinada na empresa, e eu vi que correu uma transformação na vida da minha família quando ele abriu o próprio negócio. Ele quebrou a perna e aí resolveu lá um belo dia: não vou voltar a trabalhar mais na empresa, vou abrir meu próprio negócio. E aí eu vi que existia uma possibilidade diferente de ser trabalhador CLT, de ganhar dinheiro. E, por outro lado, eu cresci com a minha mãe. Minha mãe sempre muito dedicada à família, aos filhos, né? Sempre cuidou muito bem da nossa casa. E assim, se fosse para eu seguir um exemplo de dona de casa, com certeza seria a minha mãe, né? E ela nunca, assim, foi de reclamar e de deixar nada por fazer. Mas ela falava comigo, ela sempre conversava comigo, me mostrando que assim, olha, essa aqui é uma realidade, que é a minha realidade, mas que não precisa ser a sua. E, na verdade, se você não for dona de casa, você vai ter outras possibilidades na vida. Então, você vai poder ganhar seu próprio dinheiro, e aí, ganhando seu próprio dinheiro, você pode comprar as roupas do jeito que você quiser, você vai poder morar na casa, ter a casa arrumada do jeito que você quiser, né? Então, você vai ter mais autonomia, né? E ela falava muito sobre a questão da dependência de, uma vez que você é dona de casa, muitas vezes você está sujeita a um sistema que você precisa esperar alguém te dar o dinheiro, né? Na maioria dos casos é o próprio marido, né? E aí ela falava: qual que é o jeito de fazer isso? Ou conseguir um bom emprego, ou estudar para conseguir um bom emprego a partir do que você estudou, né? Aí eu associava aquilo com, tá, mas meu pai era CLT e a vida da minha família não era tão boa. Então, conseguir esse bom emprego não é tão fácil assim. Por esse caminho que meu pai seguiu, de ser o trabalhador, comprometido, sempre fazia com muito cuidado e comprometimento o trabalho dele, mas não ganhava tanto dinheiro assim. Então, tinha o concurso público, que era um mundo que os meus pais não tinham me apresentado, que eu comecei a observar depois que eu vi assim, não, peraí, só pelo trabalho, ser boa trabalhadora, eu não vou conseguir, talvez, ganhar o tanto de dinheiro que eu quero. Fazer concurso público, eu vou ter que estudar. E aí eu comecei a descobrir que tinha os concursos que pagavam mais, que era para o pessoal que tinha curso superior. Então, eu comecei a chegar na conclusão que eu tinha que fazer curso superior. Mas, assim, uma coisa foi certa. Eu acho que o grande incentivo... A minha mãe, assim, ela me ensinou a fazer tudo da casa, né? Eu sei lavar, passar, cozinhar, faxinar, sei fazer tudo. Mas eu acho que ela me ensinou a não gostar de fazer... Mesmo ela não falando mal, ela me ensinou a não gostar. Eu odeio, gente. Eu odeio arrumar, fazer coisas de casa. Cozinhar eu gosto muito, porque eu gosto de comer também. Mas eu cresci com isso, eu não queria ser dona de casa, né? Então, essa certeza, eu acho que foi isso que minha mãe mais me incentivou, a não ser dona de casa. E aí, analisando, né, as vivências da família, eu vi que o caminho mais seguro que eu tinha para não ser dona de casa, com certeza, era estudando. Assim, fazendo uma analogia infame aqui com o lápis é mais leve que a pá, no seu caso, o lápis é mais legal que a Que a vassoura. vassoura, que a bucha, né? Entendi. E tem uma outra coisa que a minha mãe sempre me deixou assim bem ciente, que é o serviço de casa não dá o retorno que a gente espera.
E ele nunca termina. O serviço de casa é né? Então você pensa você viver uma vida com um trabalho que você não gosta, que você não quer fazer e que ele não termina. E no seu caso, Vinícius, como que os seus pais te motivaram a estudar? Os meus pais não tiveram uma educação formal também, né? Então eles também, do mesmo jeito que no caso da Lu, eles também não tinham esse exemplo e essa referência para poder me dar. E aí, a minha história é um pouco parecida. Eu também tinha uma referência meio da vida, né? Então, a minha mãe e meu pai, eles usavam uma referência que era alguns parentes, né, mais velhos, que não decidiram por não estudar e que estavam vivendo situações financeiras bem difíceis, né? Então, a minha mãe chegava e falava assim, você quer ficar igual fulano? Você quer viver desse jeito? Né? Você quer estar com esse tipo de problema? E ela me dava a referência de outras pessoas também que tinham estudado e que tinham caminhado para esse caminho, né, que é o caminho da faculdade e tudo mais. Então, eu cresci ouvindo isso, né, de que eu precisava ir para a faculdade, eu precisava fazer um curso superior para que eu tivesse uma história de sucesso, né? Então, eu sabia que era só o começo, a faculdade era só o começo, eu sabia que depois da faculdade viriam outros desafios, né, para poder enfrentar. Eu não sabia que a caminhada ia ser tão tortuosa, né, e eu falo isso muito para os nossos alunos, para os meus alunos, né, que a gente não sabe exatamente como é que essa caminhada vai ser, e normalmente ela não é muito retinha, muito lisa, né. Nesses 28 anos de sala de aula eu já vi muita coisa, né. Eu lembro de uma situação de um aluno que ele ficou no cursinho 4 anos estudando para poder passar em medicina, passou em medicina, entrou no curso, e aí quando ele entrou no curso, ele descobriu que ele não queria fazer medicina, largou e foi fazer matemática. Ou seja, se ele tivesse feito o primeiro vestibular dele para matemática, ele tinha passado, né? E ele ficou 4 anos fazendo cursinho para poder fazer medicina e chegar lá no curso de medicina e descobrir que não era isso que ele queria. Aí alguém pode dizer assim, ó, poxa, quanto tempo ele perdeu? Não, ele não perdeu. Foi a vida dele, foi a história que ele construiu, né? E muita coisa ele aprendeu. Né, aprendeu até no sentido de perceber que algumas decisões não são tão fechadas na vida da gente. Né, as coisas não são muito determinísticas como a gente gostaria que fosse. Né, e ainda bem. Ainda bem. E foi pensando nisso que eu fui me organizando e eu comecei cedo, eu escolhi cedo. Né, quando eu estava terminando o fundamental, eu já tinha escolhido o curso que eu queria fazer. Mas eu também ouvia, né, meus pais desde pequeno. Eu era aquela criança que eu pedia de Natal uma chave de fenda, entendeu? Aí minha mãe falava assim, mas para que você quer uma chave de fenda? Eu falava, para poder desmontar as coisas. Né? E aí eu pegava, por exemplo, o ferro elétrico da minha mãe, desmontava o ferro elétrico da minha mãe todinho e depois montava o ferro elétrico de novo e ele funcionava. Entendeu? Então eu escutava meus pais falarem, esse menino é engenheiro, esse menino é engenheiro. Entendeu? Então, assim, eu cresci ouvindo isso. Né? Então, o meu encaminhamento para a engenharia ele acabou sendo natural. Eu ainda acho que eu sou, né, por vocação, engenheiro. Né? Mas a minha vida acabou se direcionando para o rumo da educação. E eu acabei vendo na educação, né, uma profissão que me traz muita satisfação e muita felicidade. Principalmente por isso, por ter a oportunidade de mostrar para esses jovens que a educação consegue transformar a vida deles, consegue levar cada um deles para o destino que eles querem, né? Para uma casa boa, para não ter que ficar arrumando a casa dele, poder ter condição de pagar uma pessoa para poder ajudar ele na casa dele, para ele poder ter um carro do jeito que ele quer, para ele poder ter um celular do jeito que ele quer, para ele poder viajar para os lugares onde ele quer, porque viajar é cultura, viajar é vida, né? Então, isso você consegue se você tem uma profissão bem-sucedida. Né? E um dos caminhos que levam, não é o único, né? Por exemplo, como a Lu disse, o pai dela empreendeu, o meu pai também empreendeu. A gente nunca teve uma vida fácil, mas a gente também nunca teve uma vida difícil. Né? O meu pai conseguiu dar para a minha família tudo que a gente precisava em termos de educação, em termos de roupa, em termos de lazer, né? Então, assim, a gente tinha uma vida que era uma vida confortável, né? E meu pai não teve educação, meu pai não terminou o ensino fundamental,
entendeu? Então, assim, mas o mundo mudou. Hoje a concorrência é muito maior. Hoje existe uma dificuldade muito grande, as pessoas estão brigando. Mestre está brigando na unha para poder conseguir vaga de auxiliar no mercado, entendeu? Então, quer dizer, a cada dia que passa, né, você ter formação e ter uma visão bastante globalizada do universo que você vive e entender os problemas que estão aí, né, e saber se colocar nesses problemas se torna indispensável para você ter uma boa profissão e, consequentemente, ter uma boa remuneração. Tem uma coisa interessante. Meu pai também não concluiu o ensino fundamental, não. E ele fala até hoje, ele tem 63 anos. Ele fala, se eu pudesse, eu tinha estudado. Eu ouvi meu pai falando isso a vida inteira. Se eu pudesse, eu teria estudado. Por que ele não estudou? Porque ele estava capinando lote. Porque ele estava juntando boi no pasto para ajudar a sustentar a família. Porque os nossos pais, né, tinham famílias grandes, né? 10 pessoas, 12 pessoas. Mas olhando assim a história dos seus dois, o que tem, né? Tem um misto de como motivar seus filhos nos estudos, né? Tem várias coisas que motivam, né? A oportunidade motiva, o sucesso motiva. O desafio, mas tem uma coisa que motiva muito mais do que isso, né? Que é o medo. E no caso da Lucimara foi muito mais medo, né? De ser dona de casa. Eu acho que quase um pavor. O pavor, o medo. E aí depois que ela entrou na faculdade, teve o incentivo mais direto, assim, do pai, né? Quando ela estava ainda nos estudos, era um incentivo meio que indireto, pensando em possibilidades. Olha, se eu quiser ter um carro melhor, eu vou ter que trabalhar e a escola pode me proporcionar isso. Mas, basicamente, até ali a sua educação básica, ensino médio, foi o medo. O medo, né? E no caso do Vinícius, até uma certa época, foi o medo. Se você não estudar, você vai ficar assim. E aí depois começaram a ver as possibilidades, né? Aí teve o reforço positivo olha, esse menino gosta de ferramentas, então vamos incentivar ele para ele continuar, porque, né, vai virar um engenheiro. E antigamente as profissões, assim, que eram praticamente um investimento certo, era medicina, engenharia e direito. Até hoje, medicina, engenharia e direito é um investimento certo. Mas uma lição que a gente pode tirar, e aí é importante os pais saberem disso, né? Que o medo do fracasso, o medo da situação ruim, ele motiva. E não tem problema você dar uma assustada no seu filho de vez em quando. Você não precisa ameaçá-lo, né?